Perfeito, esta é a aula 2 do nosso curso de japonês, onde nós vamos continuar aprendendo expressões básicas, esta é a parte 2, e além das expressões básicas, nós também vamos continuar aprendendo os caracteres que compõem o sistema de escrita da língua japonesa. Então, até então, nós aprendemos estes caracteres aqui, ok? Na primeira aula, e nós vamos aprender muitos mais na aula de hoje. Nós podemos ver, por exemplo, que nós já aprendemos todas as vogais, né, ali na primeira coluna, né, na segunda coluna. Aprendemos também quase todas as vogais, quase todas as sílabas com a letra A, ali na primeira linha, né, e aprendemos também quase todas as sílabas da coluna do S, falta só a sílaba SO, e ainda não aprendemos nenhuma sílaba da coluna do K, né? Mas isso vai mudar hoje. Então, para começar, vamos aprender a expressão, uma expressão que é muito utilizada, que é a expressão konnichiwa. Konnichiwa, que significa bom dia ou boa tarde. Vamos aprender cada um dos caracteres, ok? O primeiro caractere, ele é a sílaba ko, ok? Ko, e se escreve dessa maneira. Essa é a sequência de traços. Em seguida, nós temos a letra N, que, como eu expliquei anteriormente, dá um som nasal à sílaba anterior. Portanto, esses dois caracteres juntos ficam com som de com, ok? Então a letra N ali, ela dá esse som nasal à sílaba que vem antes, como no português, né? Em seguida temos a sílaba ni, que se escreve desta maneira. Em seguida temos a sílaba chi, não é chi, é chi, e se escreve desta maneira. E por fim temos a sílaba wa, portanto a pronúncia da expressão completa é konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, bom dia ou boa tarde. Konnichiwa. Só que tem um detalhe aqui que é muito importante. A última sílaba ali, o último caractere, que é a sílaba wa, se você prestar atenção na última lição, na primeira lição, né, você lembra que esse símbolo que aqui nessa expressão tem som de wa, esse símbolo, na verdade, ele tem a pronúncia correta dele, ou melhor, a pronúncia original, por assim dizer, é outra. Esse símbolo que está marcado aqui de vermelho, se a gente der uma olhada na nossa tabela, nós vemos que, na verdade, ele é a sílaba ha, ali na coluna do H, ok? Ha. Esse símbolo ali, destacado de vermelho, ele é a sílaba ha. Só que nesta expressão, ok? Nesta expressão, esse símbolo, esse caractere, ele tem som de wa, ok? Em quase todos os outros casos, a gente vai ver mais alguns casos, mais uma expressão em que esse símbolo vai ter som de wa, mas na vasta maioria dos outros casos, esse símbolo vai ter som de ha normal, ok? Só que na expressão konnichiwa, esse símbolo tem som de wa. E essa expressão konnichiwa significa bom dia ou boa tarde. Konnichiwa, konnichiwa. Você pode usar essa expressão ao invés de, por exemplo, ohayo, que foi a primeira expressão que nós aprendemos na lição anterior. Portanto, aprendemos 3 novos caracteres. Em seguida, temos a expressão konbanwa, konbanwa, que significa boa noite. Vamos aprender os caracteres. O primeiro caractere é a sílaba ko. O segundo caractere é a letra N, que dá som nasal. O terceiro caractere é a sílaba ba, que se escreve desta maneira. Este é a sequência de traços. Em seguida temos a letra N, que dá som
nasal a sílaba anterior, então a pronúncia ali é konban, konban. E por fim, temos a sílaba wa, que lembrando, esse caractere, a pronúncia original dele é ha, ok? Mas nesta expressão, konbanwa, e na expressão anterior, konnichiwa, esse caractere ele tem som de wa, ok? Portanto, a pronúncia correta é konbanwa, konbanwa, e essa expressão significa boa noite. Mais um caractere aprendido, o caractere ba. Em seguida nós temos oyasumi nasai, oyasumi nasai, que significa boa noite. Vamos aprender que significa boa noite também. Só que a diferença é que a expressão anterior, konbanwa, ela significa boa noite para quando você está encontrando a pessoa. Quando você vai dormir, você utiliza esta expressão aqui, oyasumi nasai. E vamos ver caractere por caractere. O primeiro caractere é a vogal O. O segundo caractere é a sílaba Ya, que se escreve desta maneira. Este é a sequência de traços. Em seguida temos a sílaba S. Em seguida temos a sílaba Mi. Em seguida temos a sílaba Na. Em seguida temos a sílaba Sa. E por fim temos a vogal I. Portanto, a pronúncia correta é oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai significa boa noite para quando você está indo dormir. Quando você encontra alguém, você diz konbanwa, konbanwa, para dizer boa noite. Mais um caractere aprendido, a sílaba Ya. A próxima expressão que nós vamos aprender é mata atode. Mata atode, que significa até logo. O primeiro caractere é a sílaba Ma. O segundo caractere é a sílaba Ta. O terceiro caractere é a vogal A. O quarto caractere é a sílaba To. E o último caractere é a sílaba D, que se escreve desta maneira. Ok? Esta é a sequência de traços. E essa expressão, mata atode, significa até logo. Mais um caractere aprendido, o caractere D, a sílaba D. Em seguida nós temos mata ashita, que significa até amanhã. O primeiro caractere é a sílaba Ma, o segundo caractere é a sílaba Ta, o terceiro caractere é a vogal A, o quarto caractere é a sílaba Shi e o último caractere é a sílaba Ta. E a pronúncia correta é mata ashita, mata ashita. Detalhe, a palavra mata significa até e ashita significa amanhã. Portanto, a pronúncia literal é até amanhã. Mata ashita, até amanhã é uma forma de você se despedir do seu amigo, se despedir de alguém. Nenhum caractere novo aprendido. Então, a próxima expressão que nós vamos aprender é itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu, que significa bom apetite. Então, primeiro nós temos a vogal I, em seguida a sílaba Ta, em seguida a sílaba Da, que se escreve desta maneira. Esta é a sequência de traços. Em seguida temos a sílaba Ki, que se escreve desta maneira. Esta é a sequência de traços. E em seguida temos a sílaba Ma. E por fim temos a sílaba S. Que lembrando, quando nós temos a sílaba S no final de uma palavra, a sílaba S fica com som de S. Ok? Portanto, a pronúncia correta é itadakimasu. Itadakimasu significa bom apetite. Só que tem um detalhe aqui. Essa expressão, itadakimasu, ela é utilizada somente quando nós vamos receber uma refeição. Por exemplo, digamos que você está na casa do seu amigo e você vai jantar lá
e aí a mãe do seu amigo te dá um prato de comida. Ou seu amigo, né? Você diz itadakimasu, e literalmente itadakimasu significa eu agradeço pela comida, ok? Mas nós traduzimos como bom apetite. Mas é preciso ter atenção. Quem está oferecendo a comida, quem está dando a comida, não diz itadakimasu. Quem diz itadakimasu é a pessoa que está recebendo a comida, ok? De qualquer maneira, essa é a tradução literal, obrigado pela refeição, mas nós traduzimos itadakimasu como bom apetite. 2 caracteres novos aprendidos, né? A sílaba da e a sílaba ki. Em seguida, nós temos a expressão wakarimasen. Wakarimasen, que significa não entendo ou não sei. E os caracteres são, o primeiro ali é a sílaba wa, que se escreve desta maneira, ok? Esta é a sequência de traços. E atenção, o primeiro caractere, que é a sílaba wa, é de fato a sílaba wa. Nas primeiras duas expressões que nós aprendemos, que foram konnichiwa e konbanwa, a última sílaba, que é o wa, konbanwa, konnichiwa, era a sílaba wa, era o som wa, só que nós usávamos um outro caractere. Nós usávamos o caractere da sílaba ha. Só que naquele contexto daquela expressão tinha som de wa. E mais tarde, ao longo do curso, nós vamos explicar o porquê disso. Ok? Não precisa se preocupar agora. Mais tarde, ao longo do curso, nós vamos explicar o porquê disso. Mas, de qualquer maneira, a sílaba wa, de fato, ok? É esta aqui que nós estamos vendo. É a primeira ali. Wa. E que se escreve dessa maneira. Em seguida, nós temos a sílaba ka, que se escreve assim. Esta é a sequência de traços. Em seguida, temos a sílaba ri, a sílaba ma, a sílaba se e a letra N, que dá um som nasal à sílaba anterior. Portanto, a pronúncia é wakarimasen. Wakarimasen. E wakarimasen significa não entendo. 2 caracteres novos aprendidos, né? A sílaba ka e a sílaba wa. Estamos quase ali completando a linha das sílabas com a vogal A, né? Em seguida temos hajimemashite. Hajimemashite, que significa prazer em te conhecer. A primeira sílaba é a sílaba ha. E que é representada por esse símbolo. E nesse contexto e nessa expressão, hajimemashite, esse caractere ele tem a sua pronúncia correta, né? Que é ha. A gente viu esse caractere nas duas primeiras expressões, konnichiwa e konbanwa, em que esse caractere tinha som de wa. Mas eu repito, nós vamos aprender mais ao longo do curso, nas próximas lições, o porquê que esse caractere às vezes tem som de wa. E é uma coisa muito importante, é uma das coisas mais importantes de se aprender, o porquê que esse caractere às vezes ele tem som de wa. Não vai ser só nas expressões konnichiwa e konbanwa, vai ter outras situações em que esse caractere ele vai ter som de wa, mas eu peço que vocês sejam pacientes. De qualquer maneira, o próximo caractere é a sílaba di, ok? Não é ji, é di, que se escreve desta maneira. Em seguida temos a sílaba me, a sílaba ma, a sílaba shi e a sílaba te. E a pronúncia correta da expressão toda é hajimemashite. Hajimemashite significa prazer em te conhecer. Só que tem um detalhe, hajimemashite, se a gente fosse traduzir literalmente, a tradução seria estou te encontrando pela primeira vez. Portanto, quando você está conhecendo alguém, quando você está encontrando alguém, você diz hajimemashite. Hajimemashite. E nós traduzimos essa expressão como sendo prazer em te conhecer.
Só que a tradução literal é estou te encontrando pela primeira vez. E a gente vai ver o porquê que isso é importante daqui a pouco. Okay? O porquê que é importante entender que a tradução literal é hajimemashite. De qualquer maneira, antes da gente entender o porquê que... antes da gente aprender a próxima expressão, é importante notar que nós aprendemos mais um caractere, que é a sílaba di. Só que aqui no nosso esquema, no nosso quadro, né, a sílaba di, destacada em azul, ela está na coluna da letra Z, né? Só que a pronúncia não é Z, é di. Muito importante ter atenção nisso. A próxima expressão que nós vamos aprender é dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku, que também significa prazer em te conhecer, ok? Dozo yoroshiku também significa prazer em te conhecer, e nós vamos ver daqui a pouco qual é a diferença entre dozo yoroshiku e hajimemashite, que nós acabamos de aprender, mas que também significa prazer em te conhecer. Mas antes da gente aprender a diferença, vamos ver os caracteres. O primeiro caractere é a sílaba do. O segundo caractere é a vogal u. O terceiro caractere é a sílaba zo. O quarto caractere... e é assim que a gente escreve a sílaba zo. O quarto caractere é a sílaba yo. O próximo caractere é a sílaba ro, que se escreve assim. O próximo caractere é a sílaba shi. E o último caractere é a sílaba ku. Atenção, a pronúncia não é ku, é ku, ku. E se escreve desta maneira. E essa expressão, dozo yoroshiku, significa, se pronuncia dessa maneira, dozo yoroshiku, yoroshiku. E é importante ter atenção no segundo caractere ali, que é a vogal u. Por conta do fato que a vogal u está depois de uma sílaba de letra de vogal o que acontece é o som ele é prolongado. Portanto, a pronúncia é dozo. Não é douzo, é dozo. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku é a pronúncia correta. E essa expressão significa prazer em te conhecer, só que a tradução literal de dozo yoroshiku significa... a tradução literal é vamos ser gentis um com o outro, ok? Dozo yoroshiku significa literalmente vamos ser gentis um com o outro, vamos ser amigáveis um com o outro. Nós traduzimos essa expressão como sendo prazer em te conhecer, só que se nós fôssemos traduzir literalmente seria vamos ser gentis, né? Vamos ser gentis um com o outro. E quando você está conhecendo alguém, você precisa utilizar tanto a expressão hajimemashite, que nós traduzimos como prazer em te conhecer, só que a tradução literal é estou te encontrando pela primeira vez. Nós utilizamos tanto essa expressão hajimemashite quanto a expressão dozo yoroshiku, que nós também traduzimos como prazer em te conhecer, só que a tradução literal é vamos ser gentis um com o outro. De qualquer maneira, o que eu estou querendo explicar é que quando você está conhecendo alguém, primeiro você diz hajimemashite e em seguida você diz dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Hajimemashite significa literalmente estou te encontrando pela primeira vez e dozo yoroshiku significa vamos ser gentis um com o outro. De qualquer maneira, 3 novos caracteres aprendidos. E antes da gente finalizar essa lição, vamos revisar as expressões que nós acabamos de aprender, ok? Primeiramente, nós aprendemos konnichiwa, konnichiwa, que significa bom dia ou boa tarde. Depois nós aprendemos konbanwa, konbanwa, que significa boa noite, para quando você está encontrando alguém. Quando você está indo dormir, você diz oyasumi nasai, que é a terceira expressão ali, né? Que também significa boa noite.
só que para quando você está indo dormir. Oyasumi nasai, oyasumi nasai. A quarta expressão que a gente aprendeu foi mata atode, que significa até logo. Mata ashita, que significa até amanhã. Itadakimasu, que significa bom apetite, mas a tradução literal é agradeço pela comida. Aprendemos também wakarimasen, que significa eu não entendo ou eu não sei. Aprendemos hajimemashite, que significa prazer em te conhecer, mas a tradução literal é estou te contando pela primeira vez. E a última expressão que nós aprendemos foi dozo yoroshiku, que também significa prazer em te conhecer, mas que literalmente significa vamos ser gentis um com o outro. E, como eu disse, quando você está encontrando alguém, você diz as duas expressões. Primeiro você diz hajimemashite e em seguida você diz dozo yoroshiku. De qualquer maneira, estas são as expressões que nós aprendemos nessa lição e esses são os caracteres que nós aprendemos até então. Aprendemos aí cerca de 1/3, né, dos caracteres. Acho que não chega a metade ainda. De qualquer maneira, eu vejo vocês na próxima lição, onde nós vamos aprender mais caracteres e mais expressões básicas. Muito obrigado. Meu nome é Ramon e este é o Aprenda Agora.